Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus para todos sempre. Aleluia, o Senhor está presente, irmãos, falou conosco nos cânticos, nas orações, nos dons do Espírito Santo, para falar conosco na palavra. Vamos atentar para receber tudo que o Senhor tem a dar, tudo que o Senhor tem a ministrar. Vamos abrir a palavra em Êxodo capítulo 17. Jesus está aqui. Êxodo capítulo 17. Quem crê em Jesus, diga amém. Amém. O Senhor quer falar conosco? Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Irmãos, aqui Israel era um povo que tinha acabado de sair do Egito. A travessia do Mar Vermelho no capítulo 14. Capítulo 15 é o cântico de Moisés. E já começa a falta d'água, já começa a murmuração. Capítulo 16, Deus manda o maná. Capítulo 17 já começa a murmuração de novo porque faltava água, Deus manda água. E aqui já começa uma guerra, a primeira guerra que o povo de Israel estava enfrentando como nação, porque eles eram apenas um bando de escravos saídos do Egito, aproximadamente 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Amaleque não era uma pessoa, era um povo, os amalequitas. Veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Refidim é o nome do lugar no meio do deserto, na península do Sinai. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sob o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Josué era o servidor de Moisés, diz em Números 13:16, o nome dele originalmente era Oséias, que significa salvação. Moisés mudou o nome dele para Josué, que significa Deus é salvação. Diga glória a Jesus. Era o servidor que nunca se afastava de Moisés, diz ali em Êxodo 33, e depois acabou sucedendo à frente do povo de Israel. Arão era o irmão de Moisés, que era o sumo sacerdote. E Ur, a palavra do Senhor só diz que ele era da tribo de Judá, e a tradição dos rabinos diz que este Ur era marido de Miriam, que era irmã de Moisés, mas isso não é bíblico, é apenas informação histórica de confiabilidade não absoluta. Subiram ao cume do outeiro, versículo 11, e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo de Moisés para sentar-se sobre ela, e Arão e Ur sustentaram suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. Então Josué desfez Amaleque e seu povo ao fio da espada. Disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Senhor amado, unge-nos, dá-nos sabedoria, graça, entendimento, compreensão e humildade para recebermos a tua palavra, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Primeira guerra do povo que tinha saído do Egito, primeira guerra contra os amalequitas, uma guerra completamente gratuita. Israel não provocou, não fez nada. Este povo que veio gratuitamente contra Israel. A sugestão que os estudiosos dão para o motivo desta guerra é que no início do capítulo Deus tinha dado águas que tinham vertido da rocha. E no passado, naquela região desértica, as fontes de água eram sempre motivo de contenda. Abraão teve problema com o Abimeleque, o rei dos filisteus, por causa dos poços. Isaac também diz ali no capítulo 26, tanto que tem ali a história de Berseba, os poços, ali onde cessaram a contenda por causa das águas. As filhas de Jetro, o sogro de Moisés,
Acabaram conhecendo Moisés porque elas foram tirar água. Tinham pastores de gado ali que começaram a expulsá-las, a brigar com elas. Interveio Moisés e conseguiu pacificar ali e abeberar o rebanho delas. Então sempre as fontes de água eram motivo de contenda. Esse é provavelmente o motivo da guerra, porque não existe outro para ser. Israel não tinha provocado nada. Diga glória a Jesus. Amaleque, os amalequitas eram descendentes de Esaú, diz isso em Gênesis 36:12. Eles eram netos de Esaú. Deuteronômio 25:18 diz, referindo-se a esta passagem de Êxodo 17, diz que os amalequitas derribaram na retaguarda todos os fracos que estavam após o povo de Israel, cansados e afadigados. Irmãos, a palavra do Senhor diz em Romanos 9, que apesar de serem gêmeos, Esaú e Jacó, Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. E em Gálatas 4, também se referindo a outros dois irmãos que eram Isaac e Ismael, diz que um era nascido da carne, que era o Ismael, e outro era nascido da promessa, que era o Isaac. Dá para aplicar por analogia também esta passagem a Esaú, e para entender então que os amalequitas, descendentes de Esaú, significavam a carne. O povo de Israel saindo do Egito significa o crente quando sai do mundo. Irmãos, porque uma pessoa que se diz crente e continua no mundo fazendo as mesmas coisas, com as mesmas companhias, ouvindo as mesmas músicas, falando os mesmos palavrões e olhando para a mulherada do mesmo jeito, não se converteu nem aqui nem na China. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus, porque converter-se significa sair do mundo, significa mudar de direção, significa mudar de rumo. Então a saída do povo de Israel do Egito significa o crente quando sai do mundo. Só que ele ainda não tomou posse de todas as bênçãos espirituais. A terra de Canaã significa tudo que o Senhor tem para nos dar espiritualmente nesta vida. Canaã não é o céu, é nesta vida. Por quê? Por que não é o céu? Porque o povo de Israel tinha que conquistar e expulsar os inimigos. No céu não tem nada para conquistar, nem para expulsar. Fala assim, glória a Deus. Você tem que tomar cuidado para não ser expulso de lá, mas lá não tem nada para expulsar. Diga glória a Jesus. Irmãos, então a terra prometida significa a vida em abundância que o Senhor tem para nos dar. João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso tem que ser conquistado. E o primeiro inimigo que se levanta é a carne. Fala para o meu irmão do lado assim, a carne. Os amalequitas atacavam os que estavam na retaguarda, os últimos. Irmãos, por isso, e isso tem significado físico também. Quando eu digo assim, no culto não fique sentado no fundo. Ah, pastor, mas isso não significa nada. Meu amado, quem não é fiel na coisa física, não é fiel na coisa espiritual. Quem não faz o pouco, não faz o muito. Irmãos, tem que estar entranhado, enfronhado no povo de Deus até o pescoço. Irmãos, na igreja sempre é assim, os crentes que topam qualquer parada, e os astronautas que aparecem assim de vez em quando, fazem misericórdia. Crentes borboletas, vêm dar uma bicadinha e sai borboleteando por aí, fazem misericórdia. Irmãos, são os primeiros a serem atacados. Falam assim, os primeiros. Irmãos, o crente é assim, ele está doente, ele liga para os irmãos. Tem crente que fica doente e não recebe visita e fica ofendido. Mas, com licença, eu posso ter dom de profecia, mas eu não sou bidu. Fala assim, viu? Eu não sou adivinho. Você está doente, como que você quer que eu saiba se alguém não me conta? Você podia contar, por exemplo. Diga glória a Jesus. Eu não quero incomodar. Quem usa esse argumento, eu não quero incomodar, quer dizer o seguinte, eu quero ficar distante, não venha muito perto de mim, que eu quero ter a minha individualidade. Eu quero estar no corpo de Cristo. Quem tem individualidade é o corpo de Cristo. Nós somos membros de um mesmo corpo. Falam assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, então, tem que se entranhar. Então até aqui nisso tem uma lição. Os que estavam na retaguarda sempre eram os primeiros a levar na cabeça.
Números 11 também, quando começou o fogo do Senhor por causa de uma murmuração, os da retaguarda eram os primeiros a levar. Tem que ser linha de frente. Falo assim, linha de frente. Diga glória a Jesus. Irmãos, na igreja tem muita gente que frequenta culto, mas ainda não sabe se quer ser crente mesmo. Ele ainda frequenta a igreja achando assim que tem um jeito dele ser um crente moderno ao seu próprio jeito. Fala assim, misericórdia. Um crente assim personalíssimo, sabe? O seu próprio estilo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É impossível. Ah, pastor, mas não tem assim um jeito de ser assim um crente assim, século 21? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Falo assim, Jesus é o mesmo. E se a Bíblia diz que é para imitar Jesus, Jesus é o mesmo, não tem nada para mudar. Nós não fomos chamados para inventar, nós fomos chamados para copiar Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Os amalequitas foram inclusive aquele povo que alugou Balaão para amaldiçoar Israel, aquela história confusa que diz ali no livro de Números, capítulos 22 e 24. Irmãos, então Amaleque significa a luta da carne. A carne já se levanta. Irmãos, nós nos convertemos e nos tornamos criaturas de dois mundos. Nós temos uma carne que naturalmente tem péssimas inclinações, e nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito. Existe o espírito do homem, assim como está escrito ali em 1 Coríntios 2, ninguém conhece as coisas do homem senão o espírito do homem que nele está. Efésios 2, 22, nós somos edificados juntamente para a morada de Deus em espírito. 1 Tessalonicenses 5, 23, o Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis. João 3,3, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, 1 Coríntios 3,16, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, existem duas dimensões, a dimensão carnal, a dimensão espiritual. Gálatas 5,16, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, irmãos, nós somos criaturas de dois mundos, mundo da terra e mundo dos céus. Só que não convém que isso seja assim. E vós de duplo ânimo purificai os corações, diz em Tiago 4. Tiago 1,8 diz assim, um homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. 1 Reis 18 diz assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quer dizer, irmãos, não convém que seja assim, nós temos que nos tornar íntegros. Salmo 119 diz, aborreço a duplicidade, mas amo os que observam a tua lei. Então, irmãos, nós temos que ter uma decisão. Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores. Então, irmãos, é uma luta para nós nos tornarmos completamente espirituais. 1 Coríntios 3,1, meus irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. O Senhor quer que nós sejamos espirituais, o Senhor quer que nós vençamos a carne. Repita comigo, Deus quer que nós vençamos a carne. Esse texto mesmo diz que é uma luta completa até o fim contra a carne, mas existe um momento, como aqui diz o texto, que Josué venceu. Existe um momento que nós alcançamos uma grande vitória, e a partir daí é só um trabalho de manutenção, em que a carne já está subjugada. 1 Coríntios 9, 27, como eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros não venha eu de alguma maneira a ficar reprovado. Quer dizer, existe um tempo em que nós conseguimos subjugar esta carne no poder do Espírito Santo de Deus. Repita comigo, o corpo é veículo fácil do pecado. Irmãos, a carne é insaciável. Romanos 8 diz assim, nós não somos devedores à carne para andarmos nas suas paixões e concupiscências. Quer dizer, a carne cobra de nós. Só que nós temos que fugir desta cobrança. Diga glória a Jesus. Por exemplo, cobranças da carne. Não, mas você tem que olhar para a mulher, porque você não é homem, então se você não olha para a mulher, você é gay. Não, você é um homem de Deus.
isso é uma cobrança da carne, isso é uma coisa terrena, isso é uma coisa imunda, isso é baixaria. Fala sem misericórdia. Adolescente, 15, 16 anos, não, você é virgem? Não, então você é um quadradão, e tem outras expressões até piores, fica o quadrado que é mais bonitinho. Fala sem misericórdia. Exigência da carne, o mundo que vá para onde quiser, nós vamos para Jesus. Diga glória a Deus. Cobrança da carne, tem que dizer não. Diga glória a Jesus. Irmãos, a carne é insaciável. Por isso, irmãos, que tudo que diz respeito à carne tem que ser dado um belíssimo de um corte. Todas as coisas que facilitam, tudo que pende para este lado. Diga glória a Jesus. Falamos, irmãos, programas televisivos, filmes, isso é apelação, concupiscência dos olhos, tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, é do mundo, e o mundo passa a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 16, 17. Diga glória a Jesus. Quer dizer, isso é do mundo, isso é de Satanás. Não porei coisa má perante os meus olhos, diz ali no Salmo 101. Jó 31, fiz concerto com os meus olhos, como pois poderia fixá-los em uma virgem? Efésios 5, outrora éreis trevas, agora sois luz, andai como filhos da luz. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe. Então ficar assistindo um filme que tem ali cenas de adultério, cenas de depravação, isso não convém a santos de jeito nenhum. Ache você isso simpático, antipático, ache o que você quiser, nós temos que falar a palavra de Deus. Diga glória a Jesus, tem que agradar ao Senhor. Fala você agradar ao Senhor. Ai pastor, não adianta, eu vou continuar assistindo. Problema teu, meu filho, eu estou falando. Eu não vou ser cobrado de Deus de não ter falado. Se você não ouviu, o problema é seu. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Sempre tem gente que diz assim: ih pastor, mas eu assim, a fulana assiste todas as novelas. O problema dela é que assiste e você que conta. Fala assim, misericórdia. Eu não assisto nenhuma, porque eu amo Jesus. Eu poderia até me atrever, assim, lógico, guardadas as devidas proporções, a dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Diga glória a Jesus. Cada um escolhe o exemplo que quer seguir. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, tudo que diz respeito à carne tem que ser cortado, porque a carne nos cobra. Irmãos, até questão de alimentos, até questão de comida, porque glutonaria também é obra da carne. Então gente que começa a gostar muito de comida, e só fala de restaurante, escuta, para com isso, que isso não vai ter bom fim. Fala assim, misericórdia. Irmãos, tudo isso pende para a carne. Quer ver outra coisa? Exercícios físicos. A Bíblia diz: o exercício físico corporal para pouco aproveita, a piedade para tudo é proveitosa. Irmãos, exercício físico. Não, pastor, mas tem que fazer. Meu amado, tudo que diz respeito à carne tem que ser dado os seus devidos cortes e guardado nas suas devidas proporções. Porque até hoje eu nunca vi um que não fizesse musculação que depois saísse de regatinha. Pode ter o maior frio do mundo, regatinha, né? Fazer misericórdia. Para que ter músculo se não mostrar, né? Fazer misericórdia. Irmãos, na igreja, irmãos, como a carne é terrível na igreja, mas a gente fica só olhando assim de vez em quando. É só alguma irmã emagrecer um pouquinho, já vem com a roupa justa, toda. Perder 10 gramas já se enfia numa roupa justa. Fazer misericórdia, isso é coisa da carne. Você não tem nada melhor para mostrar para os outros. Assim, a graça de Jesus, por exemplo. Diga glória a Deus. O enfeite no exterior, no frisado dos cabelos, na compostura dos vestidos, mas no homem encoberto do coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam as santas mulheres do passado, que serviam a Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Diga glória a Jesus. Diz a Epístola de Pedro, no capítulo 3. Jesus está falando conosco hoje. Mas tudo que pende para a carne tem que ser tomado cuidado, e muito cuidado. Diga glória a Jesus.
Exercício físico, quer ver outra coisa? Bronzeamento. Chega o verão, a pessoa fica lá fritando no sol. Vai pra lá, vai pra cá. Faz misericórdia. Lógico, depois tem que usar uma roupa para mostrar o bronzeado, né? Que adianta ficar torrando à toa. Isso é carne, meu amado, carne. Falava assim, carne. E tem gente que força a amizade. Fala assim, misericórdia. Isso é carne. Porque você não fica se expondo à luz do Senhor, à luz do Espírito Santo de Deus. Isso não vai mudar em nada a tua aparência, mas o teu coração vai. Diga glória a Jesus. Irmãos, então tudo que diz respeito à carne, de onde vêm as guerras e pelejas dentre vós? Não venha a saber disso dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Tudo, irmãos, isso que diz respeito à carne só dá luta, só dá confusão, só dá problema. Tem que andar em espírito. Diga glória a Jesus. Irmãos, é que assim não caiu na cabeça de alguns assim, irmãos, que crente é aquele crente que o mundo acha que é quadradão, ultrapassado, que para o mundo usa aquelas roupas cafona, jacu. Esse é crente. É impossível ser um crente transadinho. Fala assim, viu? Não existe. Se acha que o apóstolo Paulo era um crente transadinho, só para a tua cabeça. Fala assim, misericórdia. E o João Batista, então, eu vi que nem comia. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Porque Jesus disse, veio João que não comia e nem bebia. Diz a Bíblia que comia gafanhotos e mel silvestre. Fala assim, Jesus. Diga glória a Deus. Mas então tudo que diz respeito à carne tem que ser cortado. Nós estamos aqui vendo a primeira guerra que houve e foi uma guerra contra a carne. Irmãos, esse texto é muito profundo e tem verdades espirituais profundíssimas aqui. Diga glória a Jesus. Irmãos, Josué lutando embaixo contra o inimigo juntamente com o povo de Deus e Moisés no alto intercedendo. Irmãos, em uma última instância, em uma última análise de abstração, olhando de cima, isso também quer dizer a obra de Jesus, em que Jesus desceu à terra para lutar com os inimigos que eram nossos, para lutar conosco, para ir à nossa frente, e Deus Pai ficou intercedendo. E aqui diz o texto que quando a mão de Moisés baixava, o inimigo prevalecia. Isso tem até o significado, o momento em que Jesus morreu, que podemos dizer assim, que as mãos do Pai baixaram a guarda e permitiu-se a morte do Filho, mas em seguida as mãos do Pai já se levantaram e Jesus ressuscitou. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, Jesus está aqui. Diga glória a Deus. Em outro contexto, essa passagem também significa o seguinte: Josué somos nós que estamos aqui na terra, temos o inimigo a vencer, temos que lutar. E Moisés, Arão e Ur significa a trindade de nosso Deus que intercede por nós. Arão e Ur segurando as mãos de Moisés tem um significado muito profundo, irmãos, porque a Bíblia diz que tanto Jesus intercede por nós, Isaías 53, quanto o Espírito Santo intercede por nós, em Romanos 8. Diga glória a Jesus. Quer dizer, são esses segurando as mãos do Pai em nosso favor. Fala para o irmão do lado assim, em teu favor. Glória a Jesus. Irmãos, os homens têm que lutar. Nós temos uma luta a travar aqui, é uma luta renhida, é uma luta muito forte. Irmãos, o Senhor quer falar conosco. Repita comigo, a vitória vem do Senhor. Irmãos, a vitória tem que ser completa. O Senhor disse que Ele haveria de riscar da face dos céus o nome de Amaleque. Isso significa no céu em que não haverá mais essa luta, mas também, como já dito, existe um momento aqui nesta terra em que nós vencemos as concupiscências, porque está escrito, o pecado já não mais terá domínio sobre vós. Romanos 6,14. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Diga glória a Jesus. Foi dos amalequitas que Saul quis poupar o melhor do gado e poupar o rei deles, e por causa disso ele perdeu o reino. Quer dizer, não se pode poupar a carne. Ai, pastor, eu fiz uma campanha para orar 3 horas da manhã, tocou o despertador, mas pastor, eu estava tão cansado.
mas eu estava tão cansado. Fazem misericórdia. E daí a cena, a pessoa para contar o porquê não fez, né? Mas faz um drama, aquela coisa. Não se poupa a carne. Pastor, mas eu vou estar não sei em que estado no dia seguinte. Você vai dar uma bênção no dia seguinte. A Bíblia diz assim: não ames o sono para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Diga glória a Jesus. A Bíblia diz que Jesus passava a noite inteira em oração a Deus. E sempre estava ótimo. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. A carne não deve ser poupada. Irmãos, aqui um aspecto profundo e que não pode ser esquecido, irmãos, porque isso aqui diz respeito à nossa vida. Irmãos, as mãos de Moisés. Ele estava no cume do monte. Não é, irmãos? Quando eu era criança, eu estudei na escola dominical que tinha uma revistinha lá e tinha um desenho, um montinho assim, Moisés lá com as mãos para cima e o povo de Israel dando uma olhadinha assim. Vinha a mão de Moisés para cima e eles lutavam. Dava uma olhadinha, a mão dele abaixava, dele já assim abaixava. Irmãos, não é bem nesse contexto. Muito provavelmente pela situação geográfica da região, o povo de Israel não estava vendo Moisés. Talvez alguns poucos vissem. Mas, irmãos, não é que só porque a mão de Moisés abaixava, que o povo olhava a mão dele abaixando e já ia perdendo. Irmãos, isso significa o poder espiritual da oração. Irmãos, a mão abaixando tem um significado muito profundo, e ouça isso aqui, você precisa aprender isso. Irmãos, oração é um trabalho que envolve corpo, mente, espírito, que envolve tudo. Irmãos, todo o nosso ser tem que estar em oração a Deus. O fato da mão de Moisés cansada começar a se abaixar, não era só a mão, era a alma, era o espírito que estava cansando também. Ele orou, daí assim, sentou, vamos tomar um copo d'água, não sei o quê, enquanto isso o povo começava a perder. Irmãos, quer dizer, a oração tem que ser algo que envolva todo o nosso ser. Sabe quando você ora e fica olhando para a criança do lado? Pois é, Jesus, que bênção, Senhor, abençoa, porque aleluia, glória. Você está perdendo tempo, meu filho, você está orando com as mãos no chão. Faz misericórdia. Tem que ser um trabalho de toda a nossa alma, um trabalho de intensidade. Irmãos, esse texto significa intensidade de oração. Só uma oração intensa garante vitória. Fala para o irmão do lado assim: intensa. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, uma oração intensa. O cansaço pode perturbar a atividade espiritual. É necessário então os colaboradores, já veio Arão e hoje, para levantar. Esse levantar as mãos, também quando eu criança eu via a figurinha lá, o Moisés sentado e cada um segurando um braço. Moisés assim, fala assim, misericórdia. Irmãos, envolve muito mais do que isso. Era também participar junto, orar junto, não deixar esmorecer, não deixar dormir, não deixar cansar. Quantas vezes a gente ouve no meio dos crentes assim, conversei assim, sabe, na última vigília eu acabei dormindo, a hora que acordei assim, nem sei quanto tempo passou, e fala e os outros riem. Isso é para chorar, meu filho, mas para chorar, porque quando você dormiu o diabo tripudiou na tua vida. Irmãos, sabe o que esse texto significa? A nossa vida é feita de fluxos e refluxos. Ora você está vencendo, ora o diabo está vencendo. Ora você está vencendo, ora o diabo está vencendo. Por quê? Porque a oração não tem sido intensa o suficiente para te garantir vitória plena. Fala assim, viu? Esse negócio de você ficar dormindo. Pastor, eu fui lá para dormir, acordei 3 horas da manhã ajoelhado assim. Por isso que a tua vida está do jeito que está. Fala assim, viu? Porque a oração não tem sido intensa o suficiente. Irmãos, está aqui a prova bíblica disso. Diga glória a Jesus. Enquanto a oração era intensa, o povo vencia. A hora que baixava um pouco, pronto, já virava a baderna, a esculhambação. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu estava indo para a igreja ontem à tarde, o Senhor falou comigo no carro assim: os que buscam ao Senhor de nada tem falta. Salmo 34:10. Os que buscam ao Senhor, não é os que vêm na igreja, não é os que fazem uma oraçãozinha antes do almoço, ou antes da janta, antes de dormir, é os que buscam ao Senhor. O que é buscar ao Senhor? É buscar desenvolvimento espiritual, é buscar dons do Espírito Santo. Mandamentos bíblicos, está escrito em 1 Coríntios 12 e 14.
Diga glória a Jesus. É buscar crescer no Senhor. Não é essa espiritualidade equilibrista, só tentar se equilibrando. Pastor, quase caí essa semana e quer que a gente ainda diga glória a Deus. Tem que ter misericórdia de uma coisa dessa. Fala assim, misericórdia. Ao invés da pessoa dizer assim, eu tive um progresso espiritual essa semana, pastor. Não, chega assim, pastor, essa semana quase caí. Fala assim, misericórdia. Irmãos, não tem que vencer. Diga glória a Jesus. Fala assim, tem que vencer. Irmãos, quando as mãos de Moisés estavam levantadas, quer dizer, um trabalho intenso de oração, que envolvia todo o ser, isso garantia vitória ao povo de Deus. É quando você está buscando nos propósitos, nas campanhas, nos jejuns, tudo vai bem. Pronto, começa a quebradeira, é ali, é lá, é problema de tudo que é lado. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Aliás, irmãos, aproveitando a ocasião, colocamos no boletim, essa semana vamos ter campanha de oração aqui na igreja de novo, de segunda a sexta, 9 horas da manhã. Quem puder vir, venha. Vamos levantar as mãos de Moisés. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Fala para o irmão assim, viu, Moisés? Diga glória a Jesus. Irmãos, a oração não pode cessar. Irmãos, você acha que é de graça que está escrito em 1 Tessalonicenses 5? Orai sem cessar. Pastor, isso é força de expressão. Isso é figura de linguagem. Assim quer dizer assim, né? A pessoa sempre está em espírito de oração. Que espírito? É orando mesmo. Fala assim, orando mesmo. Não é figura de linguagem, irmãos. A palavra de Deus é econômica nas palavras. Quando fala é porque é para ser dito mesmo. Diga glória a Jesus. É sem cessar. Pastor, meu casamento, ora está bem, ora está mal. É porque você não orou decentemente ainda para resolver essa situação. Seja sincero, quantas vezes você já disse, não, vou fazer um propósito de uma semana de jejum, fez 2 dias e parou. E depois veio para a igreja, chorou, Senhor, me perdoa. Saiu daqui assim aliviado e não fez o jejum. Só ficou no alívio. Fazia misericórdia. Daí a pouco começa a luta de novo, pois é. Diga glória a Deus. Irmãos, a oração tem que ser incessante para alcançar do Senhor vitórias permanentes. A vida não pode ser mais de fluxo e refluxo. Está vencendo, está perdendo. Está vencendo, está perdendo. Está vencendo, está perdendo. Mas o que é isso? Pergunta para o que é isso? A hora está de amores com a mulher, a hora está quase no tapa. A hora de amores, não tapa. Escuta. Faz misericórdia. Tem dia que está querendo evangelizar a África. Tem dia que já não sabe mais se Deus existe. Faz misericórdia. Irmãos, o Senhor quer nos levantar nesta noite em oração, levantar nos propósitos. Diga glória a Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor diz muito em Gálatas 5, Romanos 8, sobre andar em espírito. Repita comigo, andar em espírito significa um contato genuíno da nossa alma com o Espírito Santo. Isso é andar em espírito, é um contato genuíno. Deu comunicação, deu liga, comunicou-se, entrou em comunhão com o Espírito Santo de verdade. Diga glória a Jesus. Senhor amado, nós clamamos a Ti, meu Deus. Levanta-nos na oração, levanta-nos no clamor. Senhor amado, eis-nos aqui que vemos na nossa vida tantas coisas acontecendo e nós não aceitamos o diabo nos assaltando de todos os lados. Nós não aceitamos isto e nós queremos nos levantar na força do Senhor nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos nos levantar no poder de Deus, em nome de Jesus. Quem que tem sofrido ataques na vida, ataques de todas as formas, e sabe que isso é por falta de busca, de uma busca satisfatória, levante a mão e nós vamos receber a palavra do Senhor e nós vamos nos tornar vencedores em nome de Jesus, e nós vamos mudar essa situação, porque nós ouvimos a palavra e vamos receber. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, nós não aceitamos mais essa situação.
Pai amado, nós queremos reverter, nós queremos ter uma vitória contínua. Nós não queremos mais esses círculos viciosos, Senhor amado. Em nome de Jesus, não queremos. Meu Deus eterno, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor eterno. Que cada um ouça e receba a Tua palavra e transforme esse amado e passe para a posição de vencedor. Em nome de Jesus. Glória a Deus.